Diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Até aqui. Os irmãos podem sentar. O título da pregação dessa manhã é A Pequenez Humana, ou A Insensatez Humana. Voltando então um pouco não a um tema específico, mas sim a um texto específico, é que nós vamos ver estes primeiros versos do capítulo 30 do livro de Provérbios. E aqui, meus irmãos, quando o texto bíblico ele começa falando sobre as palavras de Agur, essas palavras no original do hebraico estão mais relacionadas a oráculos, ou como, entre aspas, fossem profecias, não simplesmente palavras jogadas ao vento ou palavras de sabedoria humana, mas são palavras de alguém que sabe que aquilo que ele está falando tem uma certa relevância. E como Provérbios ele é o livro da sabedoria, ou um manual de sabedoria para a vida, nós vemos que, de certa maneira, nós estamos falando de inteligência. E aqui, a inteligência, eu estava dando uma pesquisada e vi que há o coeficiente de inteligência, o chamado QI. E o QI médio brasileiro, ele é entre 83 e 98. O QI médio mundial é cerca de 100 pontos. E um QI de 120 pontos é um QI considerado acima da média. Só que o que as palavras que Agur vai nos falar aqui, ele não está falando apenas dessa inteligência do ponto de vista humano, ou dessa inteligência como a gente conhece como esse coeficiente de medir a inteligência humana, mas é muito pelo contrário. Ele nos fala sobre inteligência e estupidez, para não dizer burrice, se a gente for comparar a inteligência com aquele que falta ali o entendimento. Não são fatores sociais com os quais nós nos relacionamos desde sempre. A gente sempre teve, por exemplo, no período da escola, aquele que era mais inteligente e aquele que a gente entendia que seria mais burro, no sentido de menos inteligente. Aquele que tinha mais dedicação nos estudos e tinha melhores resultados, e aqueles que tinham sempre aqueles resultados medianos, ou até mesmo rotineiramente um resultado abaixo daquilo que seria a média. Só que agora, quando Agur ele vai nos dizer, e é interessante as palavras que ele usa, e é isso que eu vou querer ressaltar aqui nessa manhã, o detalhe de cada palavra que ele usa, é de que não é apenas uma inteligência humana, do ponto de vista de conhecimento. Essa estupidez que ele nos fala não é de alguém que não sabe, que não tem compreensão, ou que tem uma cognição abaixo da média. É um outro tipo de estupidez. Existem pessoas que são espetaculares em uma determinada área da vida, porém são totalmente ignorantes em outras áreas. E essa é a condição humana. Você já viu aquela pessoa que domina determinada área? É especialista, tem conhecimento, tem entendimento, tem experiência, ele domina. Mas em outras áreas comete erros tão banais, tão básicos. E muitas vezes no nosso tempo que nós somos muito visuais, ou nós olhamos muito para a imagem, muito para a performance, e às vezes nós olhamos, vou citar aqui um bom exemplo, às vezes nós olhamos uma pessoa famosa e ela tem um certo respeito porque ela é famosa, porque ela é conhecida, porque ela tem ali algum mérito na sua profissão. E às vezes a pessoa que é famosa, ela vai palpitar sobre outras áreas da vida, e é um desastre,
não entende nada do que está falando. Ela é famosa naquela área, mas naquele outro ponto ela não entende absolutamente nada. Mas ela acha que porque ela é famosa, ela tem direito a palpitar sobre todas as coisas. E o pior, são aquelas pessoas que ainda vão atrás desses palpites simplesmente porque é alguém famoso. Essa é a condição humana. Nem sempre o domínio de uma área, a inteligência, o conhecimento, ele é absolutamente uma pessoa inteligente. Em outras áreas, nós vamos ver que existe uma deficiência. Mas essa é a condição humana. Por isso que muitas vezes a gente vai entrar para uma determinada profissão e vai ficar ali a vida toda. Porque é aqui que eu tenho minha aptidão, é aqui que eu tenho a minha personalidade, é aqui que as minhas habilidades, elas se ressaltam. E às vezes as pessoas, elas sequer não trocam de profissão, 10, 20, 30, 40 anos. Algumas meio do caminho, é óbvio, vão mudar para uma série de contextos do nosso tempo, mas na normalidade as pessoas ficam ali porque elas entendem que é aquilo que elas fazem. Só agora, por que eu falei todos esses pontos? Porque inteligência nos termos, como nós conhecemos hoje, nem sempre é inteligência nos termos de sabedoria de Provérbios. A inteligência ou a sabedoria que o sábio Salomão, e agora nós vamos ver que não apenas Salomão, no capítulo 30 nós temos Agur e no capítulo 31 nós temos Lemuel, nós vemos que essa sabedoria que Provérbios nos passa não é a inteligência humana. Não é simplesmente a aptidão humana para o conhecimento, para a intelectualidade, para a experiência. Muito pelo contrário, muitos que se julgam inteligentes, para a sabedoria de Deus, são estúpidos. São sem entendimento. É isso que nós temos visto aí ao longo da série. Então, por 29 capítulos, Salomão nos fala sobre isso. Mas agora nós vamos também ver outras pessoas falando. O livro de Provérbios, então, fala de muito de inteligência, porque afinal este é o grande livro de sabedoria. Ou como alguns dizem, Provérbios é um manual para a vida sábia. E é por isso que nós, quando estávamos conversando, decidindo, analisando sobre as nossas séries, nós caminhamos para Provérbios. E tanto conversando com os demais obreiros, como também com outras pessoas de outras igrejas, eu descobri, meus irmãos, que a grande maioria das igrejas não é que não gosta, mas não faz uma série em Provérbios porque acha muito difícil, acha muito complicado. E eu não tinha essa noção de que realmente era tão desafiador assim. Inclusive, como irmãos de outros estados de um grupo de teologia que eu participo, quando eu coloco lá as nossas pregações, o link das pregações, os cortes do Instagram, e aí normalmente alguém fala, eu quero fazer sobre Provérbios, mas eu acho um desafio muito grande. Por quê? Essa contextualização da sabedoria divina para os nossos dias de hoje. E nós vemos, pelo menos até aqui, hoje vamos falar do capítulo 30, que durante esses 29 capítulos, nós vimos Salomão sendo um homem que sabe. Salomão, ele nomeia, ele classifica, ele instrui, ele sentencia, ele fala do preguiçoso, do sábio, do escarnecedor, do rei, do pobre, do rico, e sobre cada um ele tem uma palavra pronta. São 29 capítulos de um homem que sabe o que é sabedoria, um homem que sabe o que é conhecer a Deus. Mas agora, no capítulo 30, entra em cena então Agur, o filho de Jaque, sobre quem quase nada se sabe. Do ponto de vista do personagem, ninguém sabe quando ele viveu, onde foi sepultado e qual era o seu ofício. Sabe-se apenas o nome do seu pai e nada mais. Provavelmente era um estrangeiro e não um israelita. Então o texto bíblico, ele nos permite com que alguém fora da cena de Provérbios entre em cena. E quando ele entra em cena, ele vem um pouco diferente da forma como Salomão ele tem conduzido o texto até aqui. Porque a primeira coisa que ele faz ao receber esse espaço dentro do livro de sabedoria é uma confissão. E ele confessa que ele não sabe nada. É interessante porque o oráculo, as palavras de Agur, elas vêm recheadas dizendo: eu não sei nada, eu sou o homem que não sabe. É o mais inteligente dentre todos os estúpidos. É aquele que tem a consciência de que quanto mais ele sabe, mais estúpido ele parece. Só que o fator que leva ele a essa conclusão não é a própria inteligência dele, não é a própria sabedoria dele, não é a revelação que ele recebe de Deus, mas o fator que faz com que ele enxergue a sua
estupidez é quando ele enxerga o próprio Deus. Quando ele enxerga quem Deus é, por mais que ele saiba, por mais que ele tenha um vasto conhecimento, e o texto vai nos provar isso, que ele tem uma compreensão da realidade que é absurda, mas ainda assim, quando ele enxerga tudo isso, ele diz: eu sou o mais estúpido. Porque diante da magnidade de Deus, eu vejo que tudo que eu sei é praticamente nada. E ele não está aqui se comparando com os demais homens. Ele está olhando para a sabedoria dele e olhando para a sabedoria de Deus e dizendo: o que eu sei é praticamente nada. E aí nos mostra então que, se fosse termos uma palavra única como norte do capítulo 30, nós teríamos a palavra humildade. Ela não é um assunto dentro do capítulo, ela é o assunto do capítulo de número 30. Ele percorre o texto do começo ao fim, mudando de forma. Ali, hoje nós vamos ver do verso 1 ao 9, mas normalmente quando alguém vai fazer uma série de provérbios e separa o capítulo 30, são pelo menos 4 pregações apenas para o capítulo 30. Por quê? Do verso 1 ao 9, ele aparece com reverência. Do verso 10 ao 17, ele aparece pela rejeição aos arrogantes. Do verso 18 ao 31, ele aparece como admiração a quem Deus é. E do verso 32 ao 33, ele nos mostra como que uma boca fechada tem os seus benefícios. Do primeiro ao último versículo, do verso 1 ao 33, ele fala justamente sobre a pequenez humana. Quem nós somos e quem Deus é. Ele é humilde porque ele conhece a sua limitação, em contraste com o comportamento daquele que é arrogante. Ele vai mostrar que, por mais entendimento, conhecimento e sabedoria que eu tenho, em contraste com o arrogante, qual a diferença? É que o arrogante, ele não reconhece quem ele é. Ele não reconhece quem Deus é. O humilde, ele sabe quem ele é e ele sabe quem Deus é. Separei uma frase do pastor e escritor A.W. Tozer, que diz assim: a criança, o filósofo e o religioso têm todos uma mesma pergunta: quem Deus é? A criança, que é a inocência, o filósofo, que é o curioso, o religioso, que se dedica à sua religiosidade, todos têm uma mesma pergunta: quem Deus é? E é essa pergunta que norteia as palavras de Agur. Teremos um pouco da resposta de quem Deus é aqui nesse texto, quando ele nos mostra ali qual é então a grandeza de Deus e a pequenez ou a estupidez humana. Vamos ler novamente do verso 1 ao verso 4. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá, disse o homem: fatiguei, meu Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Quando ele vai iniciar então os seus oráculos, as suas palavras, ele inicia confessando a sua exaustão e fadiga em virtude da sua estupidez e pequena compreensão da vida e da majestade do Criador. Ele começa dizendo: fatiguei-me, estou cansado, estou exausto. Mas não é aqui, de alguma forma, ele não está dizendo o cansaço da vida comum, ou o cansaço dos problemas da vida. Não, ele está dizendo: eu fui em exaustão, tentando compreender algo que é muito além da minha compreensão, que é muito além daquilo que a minha capacidade, por entre aspas, melhor que seja, consegue chegar. Então, ele dá um soco na arrogante autossuficiência humana e diz que a reverência extasiada é o começo de todo conhecimento. A reverência, a exaustão dele não é a exaustão simplesmente de quem trabalha sem parar diante das adversidades da vida, mas a exaustão de quem quer conhecer o todo de Deus. E aí então ele fala que o começo de todo o entendimento, de todo o conhecimento, é essa reverência extasiada. Não é que eu não quero conhecer a Deus porque eu sou preguiçoso. Não é que eu não quero compreender Deus porque Deus não se revelou. Na verdade é que tudo o que eu quero buscar de Deus, tudo aquilo que eu compreendo de Deus, por
mais profundo, por mais trabalhoso, por mais dedicado que eu seja, eu cheguei a uma conclusão: eu estou extasiado. E esse fatigar, essa exaustão, é uma exaustão de reverência. É como se dissesse: eu me entrego, eu me prostro, eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que o Senhor é majestoso, reconhecendo que o Senhor é muito além da compreensão humana pela qual eu possa chegar. Então ele tem uma eloquência poucas vezes vista no texto bíblico, porque ele abre o seu texto com essas perguntas retóricas em que nos faz questionar, nos faz perguntar, e a conclusão dele é exaltar a grandeza de Deus e a excelência da sua criação. A compreensão dele é mostrar com essas perguntas retóricas que ele mesmo fez para si. É como se dissesse assim: eu perguntei para mim mesmo, e as respostas que eu não encontrei só me levam a uma conclusão: existe um Deus que é superior a toda a inteligência humana, e que nos resta apenas uma única coisa: nos prostrarmos humildemente em reverência e reconhecermos a majestade do Criador. Nenhum ser humano, por mais sábio e poderoso que seja, ele poderia ser o agente ou protagonista dos feitos extraordinários que Agur ele nos questiona aqui. Nenhuma inteligência humana poderia conceber coisas tão estupendas pelas quais ele vai se questionar de forma retórica. E o que seria de forma retórica? Ele sabe a resposta, mas ainda assim a pergunta nos faz pensar, e ele está nos mostrando então que as perguntas que ele fez ficaram sem respostas do ponto de vista humano. Então esse é o cansaço que a Bíblia chama de sabedoria. Não é o cansaço daquele que trabalhou demais, não é o cansaço, entre aspas, preguiçoso, mas é o cansaço de quem se dedicou. E a conclusão dele é um tanto quanto exagerada. Olha o que nos diz o verso 2 e 3: sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. É como se ele dissesse: diante da grandeza de Deus, a minha sabedoria e a minha inteligência, ela é equivalente à de um animal. Não tem compreensão. Por isso que ele diz: sou estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. É como se dissesse: todo o meu conhecimento, a minha sabedoria, o meu entendimento, toda a minha experiência, eles me levam a olhar para o Criador a concluir uma coisa: é quase como se eu fosse a inteligência de um animal qualquer. Eu não consigo compreender tal majestade e grandiosidade. A palavra traduzida por estúpido aqui se refere a isso, aplicado a um animal sem entendimento. É a mesma raiz da palavra do Salmo 73, quando o salmista ele olha para a riqueza dos ímpios, para a prosperidade dos ímpios, e ele não consegue compreender como que eles, sendo ímpios, prosperam. E aí é mais ou menos esse mesmo entendimento. É como se ele fosse um bruto que não tem o entendimento correto de quem Deus é. No Salmo 73 ele conclui: quando eu deixei de olhar para os ímpios e eu olhei para Deus, aí então eu compreendi o fim deles, e aí eu compreendi qual era o propósito e a vontade de Deus. Então Agur aqui ele não está usando de falsa modéstia: ah não, eu sei pouco, não, na verdade eu sou um pobre coitado. Não, ele está dizendo: eu me dediquei, eu me exauri em tentando compreender, entender quem é Deus. E essa linguagem exagerada é de quem enxergou o tamanho de Deus e se colocou ao lado. E aí então ele mostra aqui o tamanho de Deus e quem eu sou. É que ele conclui a pequenez humana de não conseguir chegar ao todo de Deus. Isso é muito parecido com o que nós encontramos em Jó, capítulo 38 e 39. Depois de 37 capítulos de discussão, Jó fala, Deus fala, Jó fala, e Deus fala, os amigos de Jó falam, e Jó fala. Depois de 37 capítulos, admitindo que falou do que não entendia. Lembram-se lá Jó, quando ele, no final, ele diz assim: antes dos meus olhos, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque Deus faz perguntas para Jó, e Jó fica com: eu não sei responder. Por exemplo, Deus diz para Jó: Jó, já que tu é tão inteligente assim, tão sábio, né? Já que tu tem toda essa experiência para mostrar, me diz uma coisa: onde estavas tu quando eu criei a terra? Se tem inteligência, me faz saber então.
Talvez Deus de forma certa irônica está dizendo assim, né? Bom, talvez eu não saiba onde é que eu estava quando eu criei a terra, mas já que tu sabe, então me mostra onde estava tu quando eu criei a terra. Quando eu botei os limites para ela, quando eu disse para cada animalzinho do universo fazer a sua função, onde que tu estava? Tu não é inteligente? Me responde aí. É basicamente a mesma coisa que Agur ele está nos mostrando aqui. Muito semelhante também com o que nós vemos em Isaías capítulo 6. Quando diante do trono de Deus ele diz: estou perdido porque vi a majestade do Salvador. Quando eu olho para Deus, eu enxergo quem Deus é. Eu olho para mim mesmo, eu vejo quem eu sou. E aí então que entra a pequenez humana, a estupidez humana. Aí que entra então quem realmente nós somos diante do Criador do Universo. E por que essas palavras são tão importantes, meus irmãos? Porque nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de quem Deus é. Nós nos esquecemos a quem nós cultuamos. Nós nos esquecemos a quem nós servimos. Nós nos esquecemos de quem nós somos filhos. E aí, assim, a semelhança do salmista, no Salmo 73, nós começamos a olhar ao nosso redor e não compreendemos porque as coisas acontecem, mas nós estamos olhando para o lado errado. Nós devemos olhar para Deus e reconhecer: realmente, Senhor, eu sou pequeno demais para compreender e entender todas estas coisas. É por isso que então, a chave final está no verso de número 3. Eu não tenho o conhecimento do santo. Eu não sei quem Deus é. Eu não tenho capacidade de compreender o todo de Deus. Eu não tenho como enxergar essa majestade divina porque eu sou pequeno demais. Eu sou pequeno na minha inteligência, na minha sabedoria. Só que essa confissão dele não é de ignorância religiosa, mas de domínio. Não é simplesmente eu não conheço a Deus porque Deus não se revelou. Eu não conheço a Deus porque eu não tenho prazer em buscá-lo. Não, essa ignorância religiosa é de que eu não consigo dominar Deus. Eu não consigo controlar Deus. Eu não consigo fazer com que Ele realize os meus planos. Eu não consigo fazer com que o universo esteja debaixo das minhas mãos, para que eu faça com que as coisas que eu quero se realizem. Então, essa ignorância religiosa é de não domínio. Simplesmente eu reconheço que eu sou tão pequeno que mal eu consigo realizar as pequenas tarefas do dia a dia que eu gostaria de realizar. Mas agora, aquele que é incauto, aquele que é estúpido, aquele que não reconhece quem Deus é, ele acha ou ele entende que o conhecimento do santo cabe dentro da sua cabeça, que o todo de Deus cabe dentro da nossa compreensão. Mas não é o que a Escritura Sagrada nos diz. E ela faz isso, meus irmãos, não para nos alienar de Deus, mas para nos colocar no nosso lugar correto, de quem Deus é e de quem nós somos. A palavra santo aqui está no plural e sem artigo, como nós vimos em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que foi pregado também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O conhecimento do santo, ou seja, o conhecimento sobre quem Deus é. Agora ele confessa: eu não cheguei lá. Ele confessa: eu não tenho este conhecimento. Não é o conhecimento que nós vamos dominar o todo de Deus, mas é o conhecimento que faz com que nós nos relacionamos com Deus da maneira correta. Então ele nos mostra que reconhecer que não se domina o santo é o primeiro conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Saber que nós não dominamos Deus, que nós não controlamos a Deus, que nós não determinamos o que Deus é, nem o que Ele vai fazer. Esse é o primeiro princípio do verdadeiro conhecimento do santo, do verdadeiro conhecimento de Deus. É saber que Deus não cabe dentro da nossa caixinha, de que Deus não cabe dentro da nossa vontade humana. E aí, quando ele reconhece isso, é que ele está no caminho de verdadeiramente conhecer quem Deus é. O reconhecimento dele, então, não é reconhecimento de ignorante, mas é reconhecimento de quem chegou até o primeiro passo e disse assim: eu compreendi. É de que Deus, por mais que eu não tenha conhecimento dele, é isso que me leva a sempre continuar a buscá-lo. A tradição cristã antiga formulou um princípio que diz assim: aquilo que cabe na compreensão humana tem o tamanho dessa compreensão, e por isso não é Deus. Aquilo que cabe dentro da compreensão humana tem o tamanho dessa compreensão. Por que muitas vezes nós vamos, ao nos relacionarmos com alguns cristãos,
nós vemos que a visão deles de Deus é tão pequena, mas tão pequena, tão distante da Escritura, que cabe dentro da sua cabeça, que cabe dentro da sua compreensão. Mas é um Deus tão pequeno que Ele consegue caber o todo dele ali dentro. Só que a igreja, ao longo do tempo, sempre teve por compreensão que isso não é Deus. Isso é algo que eu criei para mim mesmo e que se encaixa dentro da minha vontade. Mas isso não é Deus, porque Deus não pode caber dentro desta compreensão. E essa advertência não afasta de Deus, mas nos afasta do ídolo que a nossa mente fabrica quando supomos que já compreendemos tudo. Mas eu já sei tudo sobre Deus. Eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já frequento a igreja há tantos anos, eu já debati muitas vezes sobre todos os assuntos acerca de Deus. Eu já sei tudo sobre Deus. Isso não é um Deus, isso é um ídolo. Você criou algo que cabe, você criou um Deus para si mesmo, que cabe dentro da sua cabeça, mas isso não é Deus. Porque Deus, Ele não tem como caber dentro da nossa compreensão. E por que isso é bom, esse não caber dentro? Porque é justamente aí que nós nos prostramos, que nós reconhecemos a majestade de quem Deus é. E muito do evangelicalismo moderno, ele é penoso, ele é medíocre, ele é pequeno, porque ele tem uma baixa compreensão de quem Deus é. É um Deus que cabe dentro da nossa vontade. O mistério da grandeza divina não deve repelir o buscador. O fato de Deus ser grande demais não deve repelir com que nós venhamos a buscá-lo, mas atraí-lo para o vácuo do nosso próprio desconhecimento. Quanto menos eu sei sobre Deus, ou seja, quanto mais eu busco a Deus e parece que menos eu sei, é onde está a glória de Deus. A glória de Deus preenche o vazio pelo qual nós não compreendemos. Porque diante dessa majestade, de quanto mais eu procuro, e mais eu compreendo, e mais eu me aprofundo, e eu vejo que mais tem coisas sobre Deus, existe um vácuo entre aquilo que eu compreendo e o Deus que eu enxergo. E esse vácuo ele é preenchido pela glória de Deus, pela majestade em que nós reconhecemos e desfrutamos da nossa pequenez. É quando nós aceitamos a nossa condição, de que nós não saberemos tudo acerca de Deus. Então, o fato dessa majestade divina não deve nos afastar dele, mas deve nos levar a buscá-lo, como diz Agur, até a exaustão. Fatiguei-me até chegar ao ponto em eu estar exausto, para esmagar a arrogância humana. E como que o oráculo de Agur faz isso? Verso de número 4 em diante, que ele diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Ele vai fazer perguntas retóricas que nos levam a alguns questionamentos. Por exemplo, quem subiu ao céu e desceu? Questiona a capacidade de transcender a esfera terrena. Quem é que está fora da terra? Quem é que está além dos limites da terra? Quem é que está além da matéria? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Desafia o controle sobre o invisível e o caótico. Quem é que pegou com seu punho, o vento agora é meu? Quem é que fez isso? Quem é que tem esse controle sobre o que é invisível e aquilo que é caótico? Olha, por exemplo, esse final de semana, o número de vezes que nós ouvimos falar sobre um alerta de tempestade que podia ser gigantesco. Mas quem é que controla o vento? Quem é que pega o invisível nas mãos, esse caótico, e diz, não, deixa que eu controlo? E Agur pergunta, quem? Quem amarrou as águas na sua roupa? Ilustra o domínio sobre as forças da natureza. Quem é que pega a água, quem é que pega o oceano, e diz assim, não, pode deixar que eu seguro ele nas minhas mãos. Eu consigo. Pega o oceano e me entrega aqui, as águas estarão sob o meu domínio. Quem? Ele pergunta, quem estabeleceu as extremidades da terra? Ou seja, quem é que disse para todos os sistemas que existem no cosmos e disse, a Terra vai ter só esse limite, vai ter só esse tamanho? Aí Agur pergunta, quem é que sabe a resposta? Quem fez isso? Quem é que pegou a Terra e disse, dentro de todo esse cosmo estratosférico de tamanho, com milhares de variáveis, a Terra vai ter só esse tamanho? As perguntas dele são pedagógicas, para estabelecer que a inteligência divina é o padrão absoluto. A inteligência divina é o padrão absoluto. Deus é o absoluto.
Deus é a resposta para todos os questionamentos que nós temos, e não a nossa inteligência, e não a nossa pequenez humana. Por isso que ele diz, quando ele se questiona, ele diz, só tem uma resposta: eu tenho que me prostrar porque eu sou pequeno demais. Ao perguntar qual é o seu nome e o nome do seu filho, agora está dizendo, se algum humano fez isso, quem é o pai que fez isso? Ele tem um filho, quem é o ser humano? Qual é o filho desse humano aí que tem todo esse poder? E aí então ele nos coloca que não existe ninguém capaz de poder responder essas perguntas. E isso nos leva ao nosso questionamento. Então quer dizer que nós não podemos responder a todas as coisas. E essas talvez são perguntas que nós nem sequer nos façamos, mas ele faz com o intuito retórico de nos mostrar que existe uma falha na nossa inteligência e na nossa sabedoria, que somente Deus, como padrão absoluto, Ele pode nos revelar. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse trecho, ele escreve assim: é impossível olhar o universo com sua beleza e complexidade inescrutável, sem se curvar diante do Criador. Só aqueles cujos olhos foram cegados pelo preconceito, embrutecidos pela perversão moral, deixam de ver Deus por trás dos bilhões de galáxias do universo, dos oceanos, dos mares cheios de peixes e de monstros marinhos. Deixam de ver Deus do vento que sai dos seus reservatórios. Deixam de ver Deus na brisa que sopra sobre o nosso rosto. Ao mesmo tempo em que nos sentimos esmagados pela fragilidade humana, ficamos extasiados com a grandeza insondável de Deus. Ao mesmo tempo que nós somos humilhados por quem Deus é, nós também ficamos extasiados com a grandeza desse Deus. E aí agora então ele, com as suas perguntas retóricas, ele está nos questionando essa incapacidade de compreender o Criador e a criação. Ele nos empurra para o segundo ponto: a única fonte segura de conhecimento. Bom, se tem todo esse questionamento, ele vai nos empurrar então para o próximo passo. Qual é a fonte segura de conhecimento? E ele nos fala então que é a revelação escrita de Deus. Olha o que nos diz o verso de número 5, verso de número 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ele diz, bom, já que pela inteligência humana nós não conseguimos chegar a esse conhecimento, mas existe uma forma, e essa forma é o próprio Deus quem nos deu. Toda a palavra de Deus é pura. Então, diante da vastidão do desconhecido, ele nos aponta uma âncora: a palavra de Deus, a revelação de Deus. Ele nos aponta que é um ponto seguro para que nós não venhamos viver no desespero de que tudo aqui é aleatório, de que tudo aqui é sem sentido ou significado. Não, o meu questionamento não é para que leve vocês ao desespero, não é que leve vocês à tristeza, mas eu quero levar vocês a uma âncora, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Ele descreve como pura, e aí a pureza nós nos lembramos do ouro, aquele metal que é purificado pelo fogo, que é livre das escórias. O ouro é aquele que ao passar pelo processo do fogo, ele tira todas as impurezas até ficar o mais puro possível. E aqui então que agora ele está nos dizendo, a palavra de Deus é isso. Ela vai tirar todas as nossas escórias e vai nos mostrar quem realmente Deus é. Outro termo que ele usa é: Deus é escudo para os que nele confiam. Ele não quer dizer apenas que a palavra de Deus é escudo, mas o próprio Deus é escudo e refúgio. Ou seja, nessa era de pós-verdade, onde tudo é relativo, tudo é volátil, onde tudo pode ser de alguma forma transformado, mudado, aquilo que era mais básico do ser humano, hoje em dia já não é mais tão verdadeiro assim. Para essa era de pós-verdade ele diz o seguinte: a palavra de Deus, ela é pura, e o próprio Deus é o nosso escudo e o nosso refúgio. Então o cristão, ele não deve viver desesperado diante do cenário atual, mas ele tem na palavra de Deus a revelação. O texto sagrado nos adverte. Olha o que diz o verso número 6: nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ele nos adverte contra o perigo de acrescentar algo à revelação, ou seja, tentar melhorar o que Deus disse
é ser achado mentiroso. Tentar mudar aquilo que Deus disse para se adequar a uma sociedade pós-moderna é mentira. Não é isso que Deus revelou. Não é a forma como Deus se manifestou. A palavra de Deus é a nossa orientação e é o nosso norte, independente do cenário e do contexto pelo qual nós estamos passando. E aí é o próprio Deus quem é o nosso escudo, aquele que nos protege, mas também é o nosso refúgio, aquele a quem nós nos escondemos. Por isso que independente do cenário pelo qual nós passamos, nós temos proteção em Deus, meus irmãos. Nós precisamos confiar que esse Deus majestoso, que governa o universo, que Ele é grandioso para ter o controle de toda a natureza nas suas mãos, Ele é suficiente para cuidar da nossa pequena vida e das nossas fragilidades humanas. Por isso que a intenção aqui não é nos desanimar, mas é nos mostrar, nos levar à compreensão correta de quem Deus é. Então a confissão não é não sei, logo nada sabemos. Bom, já que Deus é tão grande, eu sei pouco, então não sei nada. Não, a compreensão é não sei, mas Deus falou, mas Deus se revelou, mas Deus mostrou na sua palavra o que nós precisamos saber. Então a unidade bíblica não nos produz ceticismo, mas produz apego à revelação divina. Se tem uma coisa que a nossa pequenez humana tem como confiante, é a revelação de Deus. Nós talvez não saberemos todas as respostas para todas as perguntas e questionamentos que nos fizerem, mas a gente sabe que o que nós sabemos é aquilo que Deus se revelou a nós. Então, a natureza da palavra é pura. O efeito da palavra é que o próprio Deus é o nosso escudo, e a completude da palavra é que ela é completa. Não precisamos acrescentar nada, não precisamos tirar nada, mas muito pelo contrário, é o próprio Deus quem revelou aquilo que é suficiente. Nós vemos um homem pequeno diante de um Deus imenso, que ao final, ele tem uma postura, ele se cala e ele adora. Ele reconhece quem ele é e ele reconhece quem Deus é. Já então aqui, o primeiro ponto é mostrar a nossa pequenez. O segundo ponto é que essa pequenez nos empurra para a revelação de Deus. O terceiro ponto é o verso de número 7, 8 e 9, que é: essa revelação de Deus nos leva ao caminho do contentamento, ou seja, a esfera moral e a prática cotidiana. Nós precisamos responder com a nossa vida à revelação de Deus. Olha o que ele nos fala no verso 7, 8 e 9. Duas coisas te peço, e não me negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Ele está nos mostrando que quem recebe a revelação de Deus, ele tem uma resposta de caráter. E o caráter vem da sabedoria. É totalmente Provérbios. Aquilo que nós sabemos é aquilo que nós praticamos. Aquilo que nós compreendemos de Deus é a maneira como nós vivemos para Deus. Ele não busca a exaltação, mas ele busca o equilíbrio. A vida cristã pode ser ilustrada como uma estrada, que ela é ladeada por dois lados, ou seja, por duas valas ou dois fossos. Imagina que nós estamos numa estrada e tem aquele arroiozinho com água dos dois lados. Mais ou menos isso é uma ilustração. De um lado é a riqueza autossuficiente. De um lado, do lado direito, nós temos a riqueza. A riqueza que faz com que ele diga: eu não quero riqueza demais, para que eu diga: eu sou autossuficiente, eu tenho com que me sustentar. No final das contas, não é Deus, é eu quem tenho tudo aquilo que eu preciso para viver. E aí ele nos diz que a vala direita, ela nos leva a negar a Deus, porque no final das contas, é eu quem tenho o poder, e eu não preciso de Deus para nada. Só que ele também nos diz que existe o outro lado, a vala da pobreza desesperada. E essa vala nos leva ao desespero e à infidelidade. Ora, se eu for apenas para o lado da pobreza, eu vou entender o quê? Que Deus não é suficiente para mim, que Ele não está dando tudo aquilo que eu preciso. E aí entra então o desespero, e o termo que ele usa é: eu não quero profanar o nome de Deus, tendo que fazer coisas para sair dessa pobreza que vão negar o nome do Senhor. E então ele diz: eu quero apenas o pão necessário. O rico precisa do pão necessário, o pobre precisa do pão necessário. E o cristão deve desejar permanecer no caminho do meio, pedindo apenas aquilo que é necessário. Ah, então ele é contra a riqueza? Não, ele é contra a riqueza autossuficiente. Ah, então ele é a favor da pobreza? A pobreza é ser virtuoso? De maneira alguma. Ele diz: eu não quero ser pobre. Eu não quero, porque a pobreza vai fazer com que eu tenha que cometer coisas que vão profanar o nome do Senhor.
eu quero o equilíbrio, o caminho central, eu quero apenas o sustento necessário. E aqui então, essa oração ela refuta duas coisas que nós temos no nosso tempo. A primeira delas, a teologia da prosperidade, que idolatra a abundância, como Deus me abençoa só se for próspero. E ele diz que não. E também o voto de pobreza extrema, que transforma a escassez em um brasão de orgulho ou um convite ao ressentimento. No final das contas, eu sou ressentido porque Deus nunca me amou, porque Deus sempre me deixou em dificuldade. Ou um orgulho de que, afinal de contas, eu consigo viver como os outros não conseguem viver. Eu consigo viver em dificuldade e necessidade. Mas o que ele nos ensina é que a moderação é uma das maiores virtudes cristãs. E riqueza nem pobreza tem a ver com fidelidade. O apóstolo Paulo nos diz, no livro de Filipenses: alegrei-me no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E logo em seguida ele fala: eu sei ter tudo, mas também sei ter nada. Eu já tive abundância, mas eu também passei fome. Mas não são essas circunstâncias que me trazem alegria. A minha alegria está no Senhor. Se tenho muito, é porque Deus me deu. Se não tenho nada, é porque Deus me permitiu. Mas as circunstâncias não tiram, nem me dão alegria. A minha alegria é apenas o Senhor, seja em abundância ou seja em dificuldade. O contentamento, então, é o estado que todo cristão deve buscar. Se a pequenez humana nos leva para uma revelação divina, que é a nossa âncora, essa revelação divina deve nos levar a um estado de contentamento em Deus. O Deus que criou o universo é suficiente para cuidar das nossas necessidades. Então, tanto o excesso quanto a falta podem ser testes de fidelidade de Deus para a nossa vida, e não necessariamente a ausência de Deus. Em último lugar, o contentamento em Cristo é o estado de espírito onde a alma está suprida no Criador, independente do nosso saldo da conta bancária. O contentamento em Cristo é o saldo final que nós precisamos buscar. É estar satisfeito e contente em Cristo. É ali que a nossa alma está suprida em Deus. Enquanto nós não estivermos satisfeitos em Deus, não são as coisas desse mundo que vão nos satisfazer. Não são os relacionamentos, não é as riquezas materiais, não é a fama, não é o poder, não é a nossa carreira, não é a nossa satisfação pessoal. Se não estivermos satisfeitos em Deus, nada nesse mundo vai satisfazer a nossa alma. Encerrando o ponto 1, 2 e 3, vamos então para uma única e pequena aplicação. De forma concreta, o que essas palavras de Agur podem nos ensinar nos dias de hoje? É que Cristo, a sabedoria encarnada de Deus, é o objetivo final de todas as coisas. Provérbios 30, quando nós olhamos para ele sobre a lente do Evangelho, nos aponta para Jesus, o Logos de Deus, a sabedoria de Deus, como nos diz João capítulo 1 e versículo 1. Cristo é a resposta final para o enigma do versículo de número 4. O homem mais inteligente de todos, porque nos era o próprio Deus. Lembra lá do versículo de número 4, os questionamentos que ele faz? Vamos relembrar aqui. Quem subiu ao céu e desceu? Cristo. Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Cristo. Quem amarrou as águas nas suas mãos? Cristo. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra desde a criação? Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso de número 1 diz assim: havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, abre aspas, incluo eu, falado por Agur, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é a resposta que Agur não compreendia e que Agur não tinha. Jesus é o todo de Deus para a nossa vida. E o que nós precisamos buscar como cristãos do século 21? Ter a mente de Cristo. Significa abandonar a ótica do pecado, a ótica da utilidade egoísta, para levar a vida através da ótica do Evangelho. E a ótica do Evangelho é que em Cristo nós temos a resposta para todos os questionamentos da nossa vida e da nossa pequenez humana. Eu não sou a resposta. Eu não tenho resposta.
mas eu conheço um Jesus Cristo que sabe e que é todas as coisas de Deus numa única pessoa. Então, quando nós observamos a natureza, quando nós observamos as relações humanas com a ótica do Evangelho, ou seja, por meio de Cristo, deixamos de ser estúpidos e nos tornamos verdadeiramente sábios. Eu não quero mais me relacionar com as pessoas pela utilidade. Eu não quero mais olhar para a natureza e enxergar apenas o caos e a desordem, mas eu olho para todo o universo do ponto de vista de Deus. Então é um transplante de olhos. Eu preciso mudar a forma como eu enxergo o mundo e eu enxergo e a realidade. Mas só existe uma única fonte. E a fonte é o Evangelho, o próprio Jesus Cristo. Vamos colocar em pé? E aqui nós encerramos então esse trecho no capítulo 30 de Provérbios. Eu separei uma frase que diz assim: quando contemplamos o mundo de Deus, nós ficamos mais sábios. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos mais sábios. Quando nós obtemos o caráter de Deus, o contentamento, nós ficamos mais sábios. Então a verdadeira sabedoria não é o quanto eu tenho de experiência humana, mas a verdadeira sabedoria é reconhecer que nada do que eu tenho, do que eu sou, provém a mim, que não seja do próprio Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E que nessa manhã nós possamos aprender um pouco com essas palavras que o texto bíblico nos coloca. Amém? Vamos orar.